Salve progressistas, eu sou o Clayson. O que aconteceu hoje na Colômbia é motivo de enorme preocupação para a direita e para a extrema-direita, especialmente aqui no Brasil, porque daqui a 3 meses e 10 dias a gente vai ter as eleições e uma eleição polarizada, onde nós temos 2 candidatos praticamente definidos para o segundo turno e a possibilidade do candidato da esquerda ganhar no primeiro turno. Existe essa possibilidade. Então é uma situação muito preocupante, porque a política ela se dá por movimentos que são muitas vezes movimentos como marés. E essas marés, elas começam muitas vezes em outros países, em outras regiões, e elas vão, vamos dizer assim, refletir em países como o nosso aqui. Eu sempre digo aqui no canal, você que acompanha o nosso canal aqui há alguns anos já sabe disso, a nossa política, a política brasileira, ela é muito parecida com a política dos Estados Unidos. E a gente acaba recebendo aqui no Brasil um reflexo do que começa nos Estados Unidos. E eu também já disse aqui que a política dos Estados Unidos, ela reflete muito o que acontece na Europa. E a gente pode falar um pouco mais objetivamente sobre a Europa. E é importante a gente entender. Esse vídeo de hoje é um vídeo muito importante para você assistir do começo ao final, porque é uma análise que você não vai ver aí por aí nos canais, em outros canais, nas redes de televisão. E é fruto de muitos anos de experiência falando sobre política, estudando sobre política, ensinando sobre política. Então preste atenção, veja o vídeo até o final. E eu peço para você que já conhece o nosso trabalho, para que você dê o like no vídeo, para que você se inscreva no canal. A gente está aqui fazendo um trabalho muito sério, levando informação de muita qualidade, a gente procura fazer isso, levar informação diferenciada para você. E a gente só pede isso, para que você dê o like no vídeo, para que você se inscreva no canal, para que você nos ajude. É importante que canais progressistas possam ter voz num país que, pelo menos nas redes sociais, durante muito tempo, foi e ainda continua sendo dominado pela direita e a extrema-direita. Eu quero trazer uma coisa importante para você antes da gente falar sobre o que aconteceu na Colômbia, política internacional e tudo mais, só para trazer uma questão rápida. Eu estava falando a respeito disso no nosso grupo de WhatsApp dos membros do canal. Aqui no Brasil, o movimento que aconteceu recentemente com o Dória já deixa claro qual é a impressão que a elite política, a gente tem aí uma meia dúzia de caciques que mandam na política brasileira, a própria elite financeira, eles já meio que capitalizaram a questão e eles já estão aceitando que vai ser ou Bolsonaro ou Lula o próximo presidente. E para eles está tudo certo. Qualquer um dos dois, tá? Eu quero que você compreenda que a elite política brasileira e a elite financeira, eles não têm, assim, nenhum apreço por questões ideológicas. O quebra-pau ideológico fica por conta nossa, né? De quem fala sobre política, de quem tem uma bandeira a defender, o pessoal de direita, o pessoal de esquerda. Para a elite política e financeira, essa questão ideológica interessa muito pouco. O que eles querem é se manter no poder, se manter com suas benesses, se manter com a sua tranquilidade nos seus investimentos, na sua forma de levar a vida. Você percebe que acontecem turbulências terríveis e eles continuam lá. Durante a pandemia, por exemplo, a gente teve um aumento de bilionários no país, aqui no Brasil. Então, para eles, qualquer problema é pouco, desde que eles possam manter os seus privilégios. E para a elite brasileira, do ponto de vista político e financeiro, esses 2 candidatos, ou Bolsonaro ou Lula, ganhando, vai estar tudo certo, porque eles já conhecem, eles já sabem como negociar com esses candidatos, eles já sabem qual é o resultado. O Bolsonaro é um governador geral, ele faz o papel do Mendes Sá, que era então o governador geral do Brasil, né, do Império. Quem mandava mesmo era Portugal, né, mas ele fazia aqui um papel de chefe que, não, eu tenho um papel, digamos, quase que pro forma. Então esse era o papel do Mendes Sá. O Bolsonaro é um governador geral, quem manda mesmo no país, quem manda nos destinos do país não é o Bolsonaro, ele não governa, ele não é um presidente da república, ele simplesmente ele tá tranquilão em dizer, olha, eu não mando na Petrobras, eu não mando no Congresso, eu não mando no STF, eu não mando em nada.
E ele também não manda no próprio governo. Ele entregou o governo para parte substancial dessa elite política brasileira e tá lá, tudo na mão do Centrão, na mão de Arthur Lira, de Ciro Nogueira, desses grupos políticos. E ele é só um cara que tá ali para fazer essa conversinha fiada, ideológica, para um bando de gente fanática, extremista. Tá tudo certo. Então, para a elite, o Lula também já está, digamos, precificado, como se diz no mercado financeiro. Então não vai ter muitas atribulações ganhar um ou outro. Não vai acontecer, por exemplo, quando o Lula ganhou, que teve aquele problema financeiro, né, que o dólar estourou e aquelas coisas. Não, provavelmente muito pouca coisa vai acontecer com a eleição de um ou outro, né, do ponto de vista financeiro. Já estão precificados, já está tudo certo, toca o barco. Então é importante a gente entender como que está a política no Brasil. Do ponto de vista ideológico, o que está acontecendo na América Latina é algo muito substancial. A Colômbia é um país extremamente conservador, é um país de direita mesmo, tanto que é a primeira vez que a esquerda chega ao poder. A Colômbia é um país que tem ali a sua base militar, que é estadunidense. Os Estados Unidos têm uma base militar dentro da Colômbia. Bases militares, na verdade. E, na verdade, eles também têm ali uma situação muito específica com relação ao terrorismo, né? Eles têm lá essa guerrilha já há muitos e muitos anos, e eles têm o chamado terrorismo de Estado. Então é um país muito violento, muito tomado por situações de extrema mesmo na violência. E agora, com a eleição do Gustavo Petro, a coisa tende a mudar um pouco na Colômbia. O Gustavo ele faz um discurso de paz, de busca pela paz. Ele é um ex-guerrilheiro e ele faz parte de uma mudança que houve, inclusive dentro das Farc, justamente para a busca de elementos mais institucionais para colocar para fora os seus ideais, para fazer valer os seus ideais, né? Então ele faz parte desse movimento de abandono de uma luta armada para uma luta mais diplomática, mais voltada para as questões de articulação política, o que é extremamente positivo para a Colômbia. Então as coisas tendem a mudar muito. É claro que isso não vai acabar, porque é um país que é tomado pelas guerrilhas, é um país tomado por esse chamado terrorismo de Estado. Então vai diminuir, a ideia é que diminua sim, porque muito da violência na Colômbia partia do próprio Estado e as questões agora podem se arrefecer um pouco. É bom lembrar que esse Rodolfo Fernandes, o candidato derrotado nesse segundo turno com o Gustavo Petro, ele não é só um cara de direita, ele é um extremista. Aqui no Brasil estão apresentando ele como se fosse um empresário e tudo mais. De fato, ele é um empresário, mas politicamente falando, ele é um sujeito de uma escrotidão gigantesca. Ele tem declarações abertas a favor do nazismo, ele é um cara homofóbico, ele é um cara realmente reacionário. É um Bolsonaro. As pessoas comparam ele ao Trump porque o Bolsonaro é uma cópia do Trump, mas ele é tipo um Bolsonaro, tão escroto, tão estúpido quanto um Bolsonaro. Então, nesse ponto, a Colômbia se livrou realmente de ter um imbecil na presidência e passar tudo que a gente está passando aqui no Brasil com o Bolsonaro, ou, né, numa situação até pode ser até pior, se é possível ser pior do que o que nós estamos vivendo no Brasil. Agora, da forma com que as coisas estão acontecendo, na América Latina nós vamos ter apenas o Paraguai, que é um país que vai ter uma tendência mais para a direita e para centro-direita. Claro, temos o Brasil, pelo menos até o final do ano, com Bolsonaro. A gente espera que o Brasil se livre desse peso de ter um governo de extrema-direita, que nós estamos vendo o caos, o desastre que é. E isso traz algumas questões. Todas as vezes que alguém falar para você sobre Foro de São Paulo e começar a fazer alusões sobre Foro de São Paulo, você imediatamente pode identificar duas questões. A primeira é que você está conversando com um extremista de direita, não tenha dúvida com relação a isso. E a segunda é um sujeito que não sabe analisar a política como ela é. O Foro de São Paulo, ele não foi essa armação de teoria de conspiração que o Olavo de Carvalho quis trazer para o Brasil. O Foro de São Paulo foi uma reunião quase que um DCE,
digamos assim, entendeu? De universidade, onde havia uma série de pessoas que falavam coisas que, inclusive, um falava ou discordava do outro. Era ali algumas falas que eram colocadas e é óbvio, é evidente que o Foro de São Paulo não ia ter um poder para poder mudar uma América Latina. E o que a gente está vendo agora, é importante você que está vivendo esse momento, entenda e perceba essa mudança, essa nova guinada da América Latina para a esquerda, ela se dá depois desse voo de galinha da direita na América Latina. A América Latina foi tomada pela direita e pela extrema-direita, foi um voo de galinha, deu muito mal, deu tudo errado, e a esquerda volta ao poder pelo voto. É importante você entender, perceber o que está acontecendo, porque foi assim em 2000, é pelo voto, e vai ser assim aqui no Brasil. É importante a gente colocar essas questões aqui. Essas teorias de conspiração, pelo menos agora, pelo que a gente está vendo diretamente, a gente pode ver hoje o que aconteceu na Colômbia, a gente percebe que foi o que aconteceu em 2000, mas algumas pessoas compram essa ideia, teve uma armação do Foro de São Paulo, uma teoria de conspiração que não é verdade. E agora a gente está podendo constatar essa volta da esquerda à América Latina. E qual é o movimento que a gente precisa observar? Como eu disse no começo do vídeo, a gente tem, então, uma política, pelo menos na América Latina, e muito mais especificamente ao Brasil, muito voltada para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua vez, têm uma política muito voltada para a Europa, e a Europa, por sua vez, tem como orientador político a França. A Inglaterra é um país que, sim, tem as suas questões, tem um Tory, mas ela tem bem menos dinâmica na política, bem menos mudança, até pela sua constituição política. A Alemanha é a mesma coisa. A Alemanha, ela, desde do final da Segunda Guerra, ela passa por questões políticas que são um pouco mais estáveis. Já a França é aquela coisa, aquela loucura, né, que a gente percebe sempre. E o que aconteceu agora na França, isso acontece simultaneamente ao que está acontecendo na América Latina, foi uma rearrumação política. É claro que a gente tem que fazer um registro aqui. Le Pen, que é a principal candidata da direita, até da extrema-direita da França, ela teve um aumento muito grande, de 10 representantes para 80. Então ela aumentou substancialmente. Mas o Mélenchon, ele também aumentou. O que está acontecendo na França? E isso é algo para a gente prestar muita atenção para o que pode acontecer nos próximos anos nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A gente não tem mais aquele momento em que o candidato de centro, como é o próprio Macron na França, ele vai ser aquele fiel da balança. As coisas estão meio que não se radicalizando, mas se colocando meio que em duas bases muito distintas. Por um lado, nós temos uma direita muito bem definida, muito clara, e uma esquerda também. No caso da França, a gente percebeu isso, essas mudanças foram substanciais, especialmente porque na França a gente tem um candidato que se elegeu numa coalizão, digamos, de centro-esquerda e até com alguns elementos de direita menores, mas que agora se prevalece do ponto de vista da Câmara entre esquerda e direita, assim, muito definido. E a gente percebe o que está acontecendo com a direita na França. Aqueles discursos muito radicais da própria Le Pen, ela mudou completamente. Nessa última candidatura, por exemplo, essa coisa de xenofobia, que era algo muito típico da Le Pen e tudo mais, ela deixou para candidatos bem mais radicais da direita. E ela mesma, ela começou a fazer um discurso em defesa, por exemplo, de pessoas sem diploma, para colocar um contraponto com a elite daqueles que têm conhecimento, daqueles que detêm o conhecimento mais especificamente na área do ensino superior. Os discursos, um tanto quanto populistas e mais nacionalistas, eles se encontram tanto na esquerda quanto na direita, no caso da França. O Mélenchon, por exemplo, o partido dele é França Insubordinada, e Le Pen também fala muito a respeito disso. Eles não são contra a Europa, mas eles querem se colocar como uma independência maior. Então essas mudanças todas que a gente tem visto acontecer na Europa, nos próprios Estados Unidos, aqui
aqui na América Latina, tudo isso vai ser caldeirão para as eleições no Brasil, não tenha dúvida disso. E é por isso que a gente está acompanhando todos esses detalhes e trazendo todas essas informações. Eu não vou me estender muito nesse vídeo para que ele não fique muito longo, mas é importante você entender o que de fato está acontecendo, politicamente acontecendo aqui na nossa região. Essas informações todas, elas podem te ajudar a ter uma opinião também mais balizada numa realidade, mais pé no chão, sem as loucuras ideológicas. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto nos próximos vídeos, trazer análises mais profundas como o vídeo de hoje, para você entender um pouco mais. E eu quero saber a sua opinião também, se você concorda com o que a gente aborda aqui. Também peço para que você deixe o like aqui no vídeo, que é importantíssimo, para incentivar o nosso trabalho. Se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. A gente sempre pede para você que chega no final dos vídeos para que você nos ajude com o nosso Apoia-se. A gente tem verdadeiros anjos lá que todo mês nos ajudam com o Apoia-se. A partir de R$8 você pode nos ajudar. Peço para que você dê essa força aqui para a gente. E você pode também, com qualquer valor, você pode nos ajudar pelo Pix. Claro, se você puder também, né? Se você quiser, você pode colocar aqui para a gente uma doação por intermédio do Pix. Somos um canal independente e a gente vive da ajuda e da sua ajuda, né? Da força das pessoas que acompanham o nosso trabalho. Uma boa semana. Até a próxima.